Essa peça é entalhada em madeira. Passei uma demão bem passada da tinta acrílica Acrylex na cor marrom escuro, tomando cuidado de preencher inclusive os baixos relevos. Depois de bem seco, passei com um paninho bem macio, preferencialmente um paninho de malha, uma cera em pasta incolor, cera de chão mesmo. Uma camada razoável, sem deixar emplastrar, esticando bem. A proposta aqui é passar essa camada de cera para que na próxima tinta haja um desgaste na hora de lixar. Depois de seco, tinta PVA mineral, passada com um pincel bem macio sobre toda a peça onde foi colocado a cera incolor. Hidrata o pincel bem macio, e passa uma camada generosa. Porém, toma cuidado de não deixar acúmulos. Passa sobre toda a peça. Ajuste o que ficou faltando, para não ficar manchas. E deixe secar naturalmente. Se precisar secar, utilize um secador a frio. Agora vamos cuidar da moldura. Essa moldura é em pinos e nós vamos fazer uma pátina usando 3 cores de tinta. Nós vamos usar mineral, terra queimada e verde oliva, todas Acrylex. A primeira será a terra queimada. Eu vou utilizando com uma trincha previamente hidratada, fazendo movimentos aleatórios de vai e vem, no sentido dos veios da madeira. Não precisa fazer cobertura total, apenas manchas no sentido vertical e horizontal, de acordo com os veios, deixando sempre aparecer um pouco da madeira. Entre uma tinta e outra, lavar o pincel e hidratar e começar novamente. Agora, verde oliva, passando um pouco em cima da terra queimada, um pouco fora na parte da madeira. É importante, nesse caso, deixar algumas partes da madeira aparente. Movimentos aleatórios de vai e vem. Algumas vezes mesclando uma cor em outra. Lavo o pincel e vamos fazer agora a última cor, nesse caso, PVA mineral. Primeiro dá uma secada para que a tinta mineral ela fique mais superficial, não se misture tanto com as demais. Agora sim, a trincha previamente hidratada com PVA mineral sobre as 2 cores anteriores. Perceba que a trincha eu estou usando praticamente de lado, para não jogar muita tinta sobre as outras 2.
novamente deixando falhas. Pronto. Agora vamos secar e passar para a próxima etapa. Agora vamos fazer o acabamento nas laterais, externa e interna. Pode ser feita uma parte numa mescla com as 3 cores, da forma que bem entender. Nesse caso aqui, eu começo com uma tinta, comecei com uma terra queimada, coloquei um pouco do verde oliva e depois vim soltando pinceladas com a tinta mineral. O importante é que hajam as 3 cores nessas laterais, tanto interna quanto externas. Pronto, secando. Agora nós vamos utilizar uma lixa 150 para fazer um desgaste bem feito sobre essas 3 tintas. A ideia aqui é integrar as 3 tintas e fazer um desgaste para que em alguns locais apareça direto a madeira. Pode lixar com gosto. Se preferir usar uma lixa mais grossa, pode usar. Agora, depois de tudo lixado, passar um pano para tirar o pó e fazer o nosso envelhecimento. Nesse caso, vamos usar o Betume Colors Acrylex na cor Mahogany. Novamente, pincel macio, hidratado. Vamos passar o Mahogany puro sobre a madeira pintada. Movimentos de vai e vem sem parar no meio do caminho. Isso porque Betume Colors é um gel. Se você der uma pincelada e parar no meio do caminho, ele vai manchar. Então, você vai com movimentos firmes de um lado até outro. Perceba que eu não vou até o final por causa do encontro das madeiras na moldura. Se preciso, se preferir, pode colocar uma fita crepe para evitar que vai dar mais segurança nesse trabalho, nessa pincelada. Para que não vá... Esse trabalho, essa pintura com o gel envelhecedor Mahogany, será feito nos 4 lados da moldura, nas partes internas e externas também. Nesse caso, eu passei uma segunda demão. Eu não gostei, achei que ficou muito claro, passei mais uma segunda demão, a segunda demão um pouquinho diluída. Esse foi o efeito final da moldura. Agora, vamos voltar para a nossa peça entalhada. Novamente, com uma lixa 150, vamos desgastar para que apareça a tinta marrom, um provençal bem rústico. Pode lixar com gosto, ou se não preferir um desgaste tão forte como esse que eu dei aqui na peça, pode usar uma lixa mais fina, 220, por exemplo, que dará um desgaste menor. Como eu queria uma peça mais rústica, eu lixei bastante para aparecer o marrom, que foi a primeira etapa da pintura. Lixar toda a peça, se quiser esse efeito bem rústico, como eu fiz nessa peça. Veja as asas bem lixadas. E outra coisa importante é ir virando a lixa. Pode perceber como eu vou trocando a lixa. É porque nessa lixada, o que acontece? Ficam grumos de tinta. E esse grumo vai atrapalhar
e vai tirar pedaços maiores de tinta. Então, eu vou trocando a lixa e virando a lixa de lado. Agora é decorar e montar.